Olá! Hoje vamos falar sobre os modelos de estudo do interior da Terra. Nesta aula, vais ficar a conhecer que tipos de modelos podemos utilizar para estudar o interior da Terra. Ora, o interior da Terra pode ser estudado através de dois tipos de modelos. Modelos diretos, que consistem na observação e análise direta de materiais, como por exemplo, através da análise de afloramentos rochosos, da exploração mineira, de sondagens e ainda da análise de materiais vulcânicos. Por outro lado, podemos estudar a Terra através de modelos indiretos, que baseiam-se na interpretação e inferência de dados. Estes dados são provenientes da análise da velocidade de propagação de ondas sísmicas, do campo magnético terrestre e ainda do calor interno da Terra. Olhando então com mais atenção para os modelos indiretos e começando pela sismologia, esta, como te disse, usa a análise da velocidade de propagação das ondas sísmicas para inferir sobre a estrutura interna da Terra. Isto porque as ondas sísmicas alteram a sua velocidade conforme a profundidade, rigidez e densidade dos materiais onde se propagam. As ondas utilizadas para inferir sobre a estrutura interna do planeta são as ondas primárias, ou P, que se propagam em todos os meios, e as ondas secundárias, ou S, que propagam-se apenas em meios sólidos. Com estas informações, podemos então olhar para o gráfico da propagação de ondas sísmicas, que faz a relação da velocidade das ondas P e S com outras duas grandezas, que são a profundidade e a densidade. Neste gráfico, quero chamar-te a atenção para os 3.000 km de profundidade, onde verifica-se uma descida abrupta de velocidade, tanto das ondas P como das ondas S. Mas nota que, dos 3.000 km de profundidade até aos 5.100, as ondas S não se propagam, o que indica que, nesta profundidade, estamos num meio líquido. Estudos posteriores confirmaram esta teoria, provando que esta profundidade corresponde ao núcleo externo da Terra, que se encontra no estado líquido. Outra informação que podes retirar da análise do gráfico da propagação das ondas sísmicas é a localização das chamadas descontinuidades, ou seja, locais onde existe uma alteração abrupta do estado físico dos materiais entre as várias camadas que compõem a Terra. Assim, somos capazes de identificar a primeira descontinuidade a cerca de 100 km de profundidade, chamada descontinuidade de Mohorovičić, ou descontinuidade de Morro, que traça o limite entre a crosta e o manto. Contudo, nota que tanto a crosta como o manto são constituídos por materiais no estado sólido. Esta descontinuidade tem origem no facto de que, no fim da crosta, e ainda a apanhar um bocado do manto superior, encontramos uma outra camada cujos materiais estão parcialmente fundidos e, como tal, apresentam um comportamento plástico, chamada de astenosfera. Esse comportamento pode ser evidenciado pelas rápidas alterações de velocidade nas ondas S, aos 100 km de profundidade. A segunda descontinuidade, nós já a vimos há bocado. É a descontinuidade de Gutenberg, que marca a separação entre o manto e o núcleo externo, evidenciada pela descida abrupta de velocidade, tanto das ondas P como das ondas S, e ainda confirmada pela ausência de propagação de ondas S. Por fim, temos a descontinuidade de Lehmann, que marca a separação entre o núcleo externo e o núcleo interno. E isto pode ser evidenciado por voltarmos a ter propagação de ondas S, ou seja, estamos de volta
a um meio sólido e ainda pelo aumento ligeiro de velocidade das ondas P. Passando então para o geomagnetismo, este lida com o campo magnético terrestre. Este campo é gerado no interior da Terra através de correntes de convecção existentes no núcleo externo, exatamente por este ter os seus materiais no estado líquido. O campo magnético apresenta dois polos opostos e, por essa razão, dizemos que é um campo dipolar, tendo como polos o polo norte magnético e o polo sul magnético. Por último, as rochas que apresentam magnetismo têm o campo magnético do seu período de formação registado na sua estrutura, podendo então levar à formação de anomalias. E estas dividem-se em anomalias positivas, quando o campo magnético registado na rocha equivale ao campo magnético atual, ou anomalias negativas, quando acontece o oposto, ou seja, o campo magnético registado na rocha é o inverso do campo magnético atual. Por último, a geotermia lida com o calor interno da Terra, que resulta da energia acumulada durante a formação do planeta na fase de acreção e ainda do decaimento de elementos radioativos. Este calor é tanto maior quanto maior for a profundidade a que nos encontramos. Contudo, tenha atenção que esta relação é irregular. Devido a este facto, é necessário conhecer dois conceitos fundamentais, que são o conceito de gradiente geotérmico, ou seja, a variação da temperatura por cada quilómetro de profundidade, e o conceito de grau geotérmico, isto é, a quantidade de metros que é preciso andar para que a temperatura aumente 1 grau. Para podermos organizar estes conceitos de forma mais fácil, imagina um rift. Aqui estamos numa zona altamente quente e, como tal, a variação de temperatura a cada quilómetro é extremamente elevada, pelo que o gradiente geotérmico é elevado. Contudo, como existe uma grande variação de temperatura, não é necessário andarmos muito para que essa mesma temperatura aumente 1 grau, pelo que o grau geotérmico é baixo. Assim, podemos dizer que o gradiente geotérmico e o grau geotérmico são inverso um do outro. Por fim, quero deixar-te o conceito de fluxo térmico, que consiste na quantidade de calor por unidade de superfície por tempo. Isto porque quando o calor chega à superfície do planeta, dissipa. E ao conseguirmos calcular a quantidade de calor que é dissipada por cada unidade de superfície num dado período de tempo, conseguimos identificar as zonas mais quentes do planeta. Agora já sabes quais são os modelos de estudos diretos e indiretos do interior da Terra. Vemo-nos na próxima aula. Tchau!